Para começar, nós temos aqui hoje o profeta. O profeta aí? Profeta aí, mano! Opa, paz do senhor. Tá bem? Tá aí? Tranquilo? Que maravilha, o senhor está aqui conosco, ó. Pela honra e glória do senhor, estou bem. Amém, amado? Então, hoje eu vou cair fora daqui. Nós temos aqui conosco também, acredito, os pastores todos. Nós vamos começar aqui, amados, com o profeta. O profeta pediu uma oração sobre o Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por ter trazido aqui para nós agora o profeta João Batista. Pai, que o teu amor do teu coração desça sobre ele, Senhor. O teu amor desça sobre ele, Pai. E ele venha falar os teus sentimentos, ele venha falar as tuas palavras para todos nós, agora, Senhor, e para aqueles que vão ouvir os vídeos depois. O Senhor conhece cada um que vai ouvir o vídeo depois. Abençoa, santifique, então, as palavras que o profeta vai falar, que são as suas palavras, é o teu Espírito falando. Abençoa a vida dele, abençoa a casa dele, abençoa o andar dele, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por trazer aqui o profeta João Batista. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Jesus, glória a Deus. Cumprimento a todos, né, com a paz do Senhor Jesus, por onde essa mensagem for, amém? Hoje, eu trouxe, o Senhor eu pedi a direção do Espírito Santo para mim, já tem tempo que eu falei que eu ia contar um pouco do testemunho da minha vida, e eu creio que não é só eu que passo por isso, eu creio que todas as pessoas que creem no Senhor, independente de religião, passa por muitas provas. Só que é diferente, né? Na vida de cada um é diferente. E hoje eu vou contar o testemunho da minha vida, desde criança, as coisas que eu passei. Tem algumas que eu não vou falar, porque não é só adulto que vê esses vídeos, tem criança também. Então a gente tem que ter a doutrina do Senhor e o respeito. Amém? A palavra do Senhor fala assim, que o justo é justificado por Deus, não por obras. É por Deus, amém? Uma palavra que eu li aqui agora, eu nem ia falar essa palavra, mas como é o Senhor que coloca, né? A carta à igreja em Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 em diante, fala assim, escreve o anjo à igreja em Filadélfia, assim diz o Senhor, aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tem pouca força, mas guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação, à perseverança. Eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre tu o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém toma a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém, igreja? Nós somos a igreja, né? O templo de Deus. Amém? Vamos lá para o testemunho. Escrevi aqui no papel aqui. É bastante coisa, mas eu vou ser bem mais rápido, porque não dá tempo, né? Acho que é uns 20 minutos aí. No início da minha vida, né? Logo quando eu nasci, eu já não podia
amamentar na minha mãe, porque ela tomava remédio controlado e o efeito do remédio saiu no leite. Então, desde pequenininho, eu já tive que tomar leite com creme de milho, né? Então, assim, leite de vaca, né? É uma vida simples, ajudada por outras famílias. Com mais ou menos 4 anos, sofri queimadura no corpo inteiro. Eu peguei uma cabacinha de pólvora e pus no fogo. Mas isso é falta de... A gente, quando é criança, não tem maldade, então as crianças não façam isso, né? Não pode colocar pólvora no fogo. Com 6 anos, a gente mudou de lá, da cidade da onde eu nasci. Com 5 anos, a gente mudou de lá. Com 6 anos, meu pai levou a gente para uma outra fazenda. E chegou lá, não tinha alimento, então a gente passou um momento difícil. Fome, né? Muita fome. E aí meu pai era muito... Ele era baixinho, magrinho, mas é um homem, assim, de força, né? E sempre muito atencioso. Mesmo com dificuldade, ele não se entregava para as coisas difíceis. E aí tinha uma represa, ele pegou e fez uns rios d'água, fez horta, fez uns pocinhos para nós nadar. E aí tinha muito peixinho pequenininho, eu pescava para a gente comer. E como eu nunca aprendi a nadar, até hoje eu não sei nadar, eu afoguei naquele poço. Tava o senhor naquele momento, né, que eu nem sabia, a minha irmã, que era acima de mim, que Deus até levou, a Maria José, pescando ali, eu caí dentro daquele poço. E aquele poço tinha mais ou menos uns 2 metros de fundura, por aí, e eu com 6 anos de idade, só fui pro fundo. Aí do fundo da água eu vi a minha irmã correndo de um lado, pro outro assim, beirando o poço, e diz ela que pensou em pular, mas aí ela ficou lá, eu fiquei olhando ela em volta do poço, aí ela ficou agachada me olhando, e aí minhas vistas foi apagando, e diz ela que ficou um tempão lá, esperando para ver se eu conseguia sair. E aí veio na mente dela, e ela saiu correndo e chamou meu pai, assim, uns 100 metros de distância da onde que a gente estava, e ela falou assim: pai, o João tá lá no poço, né? Aí meu pai era bom de nada, me tirou, né? E fez ali os procedimentos, não conseguia fazer com que eu voltasse. E louvado seja o Senhor me trouxe de volta. Eu já estava até morto. Meu pai falou assim que eu já estava morto. Quem me trouxe de volta foi o Senhor. Então Deus é fiel, soberano, né? E aí ele me trouxe de volta. E que Deus sempre protegeu nós, né? Ele sempre protege a nação brasileira ou de qualquer outro país que crê em Deus, né? Sempre protege. E o Senhor cuida de todo mundo, né? O Senhor coloca a nossa mente para a gente comer, dormir, trabalhar, amém? Até quem não crê em Deus tem essa na mente ainda, enquanto o Espírito Santo está aqui, né? E o Senhor coloca na mente deles também. Isso é o poder de Deus, né? O Espírito Santo. Ele que cuida de nós. Vou pular uma parte aqui. Glória a Deus. E naquele tempo que a gente estava passando fome, Deus enviou pessoas lá no meio do mato, numa fazenda que a gente morava, que chamava Agromã. Acho que, se eu não me engano, lá é município de Uberlândia ainda, quase divisa com o município de Uberaba, Minas Gerais. E a gente morava lá e Deus enviou pessoas para levar recursos para nós. Poder do Senhor, né? E levou até mesmo um dos donos da fazenda, que hoje é falecido, ele chamava Ronald Tito, se eu não me engano, ele era senador. E ele era o dono das fazendas e ele levou recursos para nós lá. Deus usou ele para levar alimentos para nós, que deu para uns 4 meses ou mais. Né? Naquela época, quando a gente foi para lá, Deus já tinha usado meus familiares para levar meus outros irmãos para a casa deles para estudar. E como meu pai ganhava só um salário, e com 6 filhos, né, então não dava para cuidar. E na onde a gente estava não tinha... naquela época não tinha transporte escolar, não tinha escola perto, né? Então Deus providenciou pessoas para levar meus irmãos, né? Levou para outra cidade, para outro estado, né? Na época, eu acho que era para Tocantins, se não me engano.
levou meu irmão mais velho para Uberlândia, minha irmã mais velha também. Então, assim, Deus é Deus, né? Ele que providencia a nossa vida. Então, assim, muitas famílias me ajudaram, não só eu, a minha família, né? Tem um homem muito conhecido que ele é vivo até hoje, que ele chama Hermes, e aí ele era de uma outra empresa, e ele ajudou nós muito a vida toda, e depois, né, quando a gente foi para lá, e louvado seja Deus. Com 7 anos, meu pai me levou para casa da minha avó, que a gente chamava ela de madrinha, que é a mãe do meu pai, e eu fiquei lá 6 meses, só que como a gente morava no mato, eu era igual, sabe, a pessoa que não tinha conhecimento com outras pessoas, então não conversava com ninguém. Chegava a gente lá em casa, eu corria pro quarto, ficava chorando, e não conversava com ninguém, tinha vergonha das pessoas, era igual o bicho do mato. Daí levou para casa da minha avó, e ela não me levava na escola, eu fiquei 6 meses lá, e eu envolvi com um amigo meu, e a gente foi pro meio do mato, não ia na escola. Aí depois, quando levou de volta para casa do meu pai, eu nem tinha aprendido a estudar ainda, não sabia ler, né, em 1979, se eu não me engano. E aí depois, com 10 anos, com 9 anos, aí levou para casa de uma tia minha, na cidade que eu nasci, em Vianópolis, a tia Olívia, e aí sim, ela me levou para a escola, lá e eu aprendi a ler. Eu fiquei 6 meses, de novo, longe da casa do meu pai. Ali eu já estava com 9 anos, né? Então, com 9 anos que eu comecei a aprender a ler, né? Louvado seja Deus. E aí depois, depois desses 6 meses, me levou de volta para a fazenda, outra fazenda que chamava Eldorado Reflorestamento, depois dessa agromã, e aí eu comecei a estudar mais o meu irmão, que era menor que eu. Meu irmão, eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 8. E era 14 quilômetros de distância da escola, da cidadezinha que chama Tapuirama, é um distrito de Uberlândia, e a gente ia e voltava a pé para estudar. Eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 8. Então era 14 quilômetros de ida e 14 de volta. E a gente andava esse tempo todo a pé. Não tinha bicicleta, não tinha cavalo, transporte. Naquela época não tinha a van escolar igual tem hoje, né? Então, assim, é tudo mesmo pela fé e a proteção de Deus. A gente passou por muitos tempos difíceis, né? Quando tava de sol, bom demais, mas quando tava chovendo, né? A gente saía 9 horas da manhã de casa, chegava 11h30 na escola, depois a gente saía às 17 horas e chegava às 7 horas da noite, 7h30 em casa, todo dia. Foi muito difícil esse tempo. Quando tava chovendo, a gente saía chorando debaixo de chuva. Naquela época não tinha pasta escolar, era saquinho de arroz, a gente colocava os cadernos dentro e saía chorando debaixo de chuva para estudar. Então, assim, são provas, né, de vida, né, que a gente passou. E aí depois a gente mudou para Tapuirama, e aquela vida difícil, né, e a minha irmã cuidava de mim lá, mas meu irmão, a gente morava lá só. E com 13 anos eu comecei a envolver com bebida alcoólica, né, e só com 20 anos que minha mãe descobriu, eu tinha 7 anos que eu já estava envolvido com bebida alcoólica, e ali eu envolvi com jogatina, né, com os jovens. Com 10 anos eu sofri uma violência sexual, e aí sofri muito bullying com isso. Amigos, né, os jovens, ali na escola, né, tentativa contra a minha vida, só que o poder de Deus não deixou com que isso chegasse num ponto mais grave, né, eu virasse um homossexual. Mas Deus é fiel e soberano, então estou aqui, né, e glória a Deus. Vou ler aqui. Outras pessoas, aí teve envolvimento com outras pessoas que tentaram contra a minha vida, de muitas formas. Durante o tempo da minha vida, apareceu muitas mulheres bonitas, e tinha uma época que eu tinha acho que uns 12, 13 anos, tem uma moça que apaixonou por mim, aí eu nem pensava em namorar, apaixonada por mim. Eu apaixonei por outras pessoas, mas nunca namorei. E o poder de Deus, né?
O mal tenta contra nós, mas o Espírito Santo protege. Essas coisas negativas que aconteceram na minha vida foram coisas que o demônio tentou contra a minha vida para tirar do que ele está fazendo comigo hoje, né? Hoje Deus me usa para levar a palavra de cura, libertação, discernimento. Eu vivo totalmente pela fé no Senhor e Salvador Jesus, e Ele honra com tudo, lugar para ficar, alimentação, viagens, né? Então, antes eu trabalhei em várias áreas. Trabalhei em serviço rural, fazenda, né, colhendo café, feijão, milho, plantando cana. Já trabalhei de operador de máquinas, em tratores e muita coisa. Já tive casa boa, bem localizada, comércio bem montado no bairro Alvorada de Uberlândia, Minas Gerais. Hoje vivo totalmente pela fé em Cristo Jesus. Agora apareceu um alerta aqui de temporal, tá chovendo forte aqui em volta. Uberlândia, Minas Gerais. Hoje vivo totalmente pela fé em Cristo. Ele me honra e irá honrar não só eu, mas todos os meus familiares e descendentes, em nome de Jesus. Uma aliança que o Senhor fez comigo, igual fez com Abraão, Gênesis 17:4, fiz a minha aliança contigo, você é pai de muitas nações, e o Senhor me colocou como filho da promessa, como o Isaac, filho de promessa, para buscar toda a minha família. Então, assim, fala que a palavra do Senhor que a salvação é individual, né? Mas o profeta, Deus honra a gente com tudo, e a gente, perseverando na fé, o Senhor usa pessoas para levar a palavra na minha família, igual usou na minha vida, para me buscar pela vida do Senhor, né? Eu já passei por muita coisa. Com 20 anos, eu fui prensado debaixo de um trator, ferro com ferro, e eles tiraram do trator e eu saí andando. O Marco Paulo, que era dono da fazenda, eu não conseguia falar, não. Ele só apontava para cima e falava assim, é só Deus mesmo, porque não tem jeito de... Eu era magro, hoje eu estou com 170 quilos, né? Eu pesava 74 quilos, bem magro mesmo. E o rapaz passou o trator em cima de mim, e eu em cima do cabeçalho da carreta, debaixo do trator, e me prensou por baixo. E aí todo mundo veio correndo, nossa, mataram o João, e eles tirou o trator, eu saí andando, e aí eles não conseguiam falar. Só assim, não tem lógica, não quebrou nada. Fala que onde Deus põe a mão, o inimigo tenta. Ele tenta de todas as formas, ele não desiste, né? Então ele coloca pessoas contra a minha vida, só que eu não levo isso para o coração. Quando às vezes tem momento que a gente erra em alguma coisa, eu peço perdão, né? Porque muita tribulação, às vezes no momento a gente acaba que sai um pouquinho do padrão, mas isso é do ser humano, né? Nós somos carne e osso, somos ser humano. E eu creio que Deus ainda tem muita coisa para fazer por nós ainda. E agora, nos próximos dias, né, vai ter umas tribulações, tem os 3 dias, tem de plena escuridão, depois tem os 40 dias de aperfeiçoamento do filho varão, e aí entra na grande tribulação de Daniel. Então a gente tem que estar muito ligado no Senhor, no Espírito Santo, e que desperta as igrejas, né, porque as pessoas estão sendo enganadas pela inteligência artificial. Muitos jogo artificial, muitos aplicativos das coisas artificiais, e aí a evolução da tecnologia também, né? Quanto mais a tecnologia avançar, mais vai desempregando o ser humano, né? Só pensa hoje, quantos maquinários que são feitos, né? Quantos maquinários que são feitos hoje que colhem e faz o serviço que o ser humano fazia? Muitos, né? A tecnologia, quanto mais ela avançar, mais desemprega o homem. Isso aí é uma preparação para o mal lá na frente, quando ele dominar, né? Uma moeda. E um governo, quem que vai ser? O Lúcifer. Mas eu creio que nesse tempo lá, nós não vamos estar aqui mais não, né? Em nome de Jesus, porque Deus é amor, Ele vai levar a gente daqui. Não vai deixar a gente passar por esses tormentos não, né? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém, querido? Isso aí.
Tem Então mais coisa, mas assim... Você colocou a pólvora em algum lugar e pôs fogo, é isso? Eu vou mostrar um vasilho aqui que eu peguei aqui hoje. É desse tamanho aqui, pastor, ó. Mais ou menos. E meu pai, na época que a gente era criança, meu pai tinha armamento. Naquela época podia caçar, né? A gente, como era bem humilde, meu pai vivia de caça também, né? Então ele tinha uma espingarda e em cima do guarda-roupa, e ele tinha a pólvora branca, né? E ele guardava dentro de uma cabaça. Não sei se você conhece cabaça, já ouviu falar? Às vezes a pessoa não conhece cabaça. E aí meu irmão já tinha lá devia ter uns 8 anos de idade. Ele subiu em cima, pegou essa cabacinha, minha mãe estava dormindo, e minha mãe tomava remédio controlado, e ele foi na porta da casa assim, colocou um punhado de montinho, e colocava a brasa do lado de lá e puxava a enxada, e fazia aquela fumaça branca, né? Bonita. E eu, com os outros, você não tem maldade, né, pastor? Eu tinha quase 4 anos de idade na época, e tinha uma mesa de madeira assim na cozinha, e meu irmão deixou a cabaça na beiradinha da mesa. E aí tinha uma panela cozinhando feijão, e no fogão a lenha, na cozinha, e tinha uma madeira assim que o fogo estava lá de fora. E eu olhei aqui lá de fora e pensei assim, se eu pegar essa cabacinha e for despejando devagarzinho, vai subir uma fumacinha branca. Aí eu pensei, mas não é assim, né, pastor? É uma bomba, né? Aí explodiu tudo, explodiu a fornalha, explodiu o telhado, a panela voou longe, depois a chaleira longe. Eu queimei meu corpo tudo, pastor. Deus queimado o 2º grau no corpo todo. E naquela época eu usava roupa de tergal, né, tipo um nylon, né? E aí foi difícil, porque foi para tirar aquela roupa toda, saiu tudo junto, né? E aí eu lembro, dá para você ver como é que eu uso da pomada? Uma pomada amarela que a minha avó passava. E para não pregar no lençol, eles me colocavam deitado em cima de folha de bananeira. Foi Profeta, uns aqui, 4 meses para sarar isso. Eu queria perguntar aqui, eu acredito que muitos dos ouvintes aqui que conhecem o Senhor ficaria curioso. Quando é que o nosso Senhor Jesus começou a falar com você, o Espírito Santo começou a falar com você, que ele conversa com você? Que ano você tinha? Qual foi a sua experiência quando você ouviu a primeira voz do Espírito Santo conversando com você? Dia 29. Hã? Lembro, foi dia 28 de outubro de 2017. Você tinha quantos anos? Porque o senhor me usou eu tinha 45 anos. E o senhor me usou um missionário, né, para me levar para o encontro. Foi o dia que o Malik queria que eu suicidasse, dia 27 de outubro de 2017. Aí, dia 28, durante a oração, o senhor me falou lá dentro do encontro, falou para mim assim, você lembra o que você ia fazer ontem? Eu já comecei a chorar. Sim, foi ele aí, que falou. Dia 29... A voz saiu de dentro de você? Sim. É porque já tinha uma corda preparada, tinha um lugar para me suicidar, né? E aí o senhor me levou para o encontro naquele dia. Mas aí, qual foi a sua reação, profeta? Você não tinha ouvido ele ainda, né? Quando você ouviu essa voz, você achou que você estava ficando doido, ficando maluco? Não. Eu comecei a chorar, né? Porque eu ia suicidar, né? Eu ia suicidar. E aí já estava ali... Quando você ouviu a voz de Deus, qual foi a sua reação? O que está acontecendo? Porque foi a primeira vez, né, mano? O que é isso aqui? O que está acontecendo? Você lembra? Porque, assim, para mim, ir naquele encontro, pastor, foi um tempo de evangelismo que o missionário Alexandre Pellegrini, ele me evangelizou 1 ano e 2 meses para me atravessar a avenida e entrar na igreja. Então, a palavra já estava ministrada, né, aqui no coração. E aí, quando veio aquela voz, já tinha falado sobre a voz de Deus, né? Então, foi uma confirmação da palavra que foi ministrada na minha vida, né? E aí eu comecei a chorar. Foi uma coisa assim... Foi chorar mesmo. Quase normal, né? Quase normal. Não é normal. E aí, quando foi no dia 29, que é o último dia do encontro, e aí já tinha terminado tudo assim, aí estava muito quente dentro do salão de oração, o pastor falou assim, vamos ficar debaixo daquela árvore ali, porque lá está fresquinho, né, e a gente conta o testemunho. Eu fui o último a sair de dentro da sala, que eu fui levantar, assim,
que eu tinha virado alcoólatra, né? Eu fui de ressaca por conta, pastor. Eu tinha bebido 10 latinhas de Brahma, 5 litrão de 1 litro e uma dose de vodka. Fui de ressaca, daquele jeito. E aí, no terceiro dia, a hora que eu fui sair, que eu fui levantar da cadeira para sair para fora, o senhor falou audível no meu ouvido: João, você nunca mais vai colocar álcool na sua vida. Aí eu olhei para trás. Vez, né, essa foi a segunda vez que aí o senhor... foi a segunda vez. Ah, sim. Sim. Aí depois dessa foi muitas, que eu não sei nem falar. Ah, muitas. Sim, amado. Muito, muito lindo, Senhor. O senhor faz uma oração aqui para nós, por favor, mano? Isso aí? Sim, sim, amém. É aquela voz de Lázaro, né? Quando o senhor falou: Lázaro, sai! Aleluia, glória a Deus. Santo Deus, Pai, obrigado, Senhor, por tudo, né? Obrigado pela proteção, Pai. Eu peço, Senhor, proteja, né, as nações, por onde essa palavra for. Proteja os meus familiares, familiares de todos os remanescentes, de todas as nações, de todas as pessoas que estão passando por algo que eu acho que é impossível. Lucas 1,37, assim diz o Senhor, que nada é impossível para Deus. Então, nada é impossível quando você passa a crer nele e seguir os caminhos do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro cura, salvação e libertação na vida de todos, Pai, todas aquelas pessoas que vêm entender qual é o poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, amém, amém. Nós agradecemos ao nosso Senhor pela sua vida, profeta, enriquece tanto o nosso andar no Senhor. Você é uma pérola preciosa conosco, amado. Estamos muito felizes. O poder de Deus, ele é ilimitado. Amém? Amém. Mas a sua presença também é muito linda, viu, querido? Amém. Vamos que vamos. Amém, mano. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação hoje. Amém. Tchau.